Psicólogo clínico Alexandre Rivero. Alexandre, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença e suas colocações iniciais também a respeito deste tema marcante, viu? A vingança não é fácil não, hein? É verdade, Darcio. Eu acho que é um excelente tema que está sendo trazido à nossa discussão, reflexão. A vingança é um sentimento que ela envolve uma dor muito grande. Quer dizer, quando eu passo por uma dor muito grande, uma experiência traumática que me fere poderosamente, que me agride poderosamente, e que eu não me senti compreendido, entendido, respeitado nos meus sentimentos, eu acabo formulando, na verdade, fantasias de que a pessoa passe exatamente por aquilo que eu passei, por aquilo que eu sofri. Eu diria que a vingança é você querer forçar a barra para que o outro te compreenda, para que o outro seja empático com você, uma vez que o outro não foi. Nós não vamos discutir muito hoje aqui, não é verdade? Agora o painel está aberto, cada um responde, não há mais a necessidade desta sequência, não é porque A ética da vingança, agora para vocês especialistas, causa discussões entre os estudiosos da filosofia. A gente levantou isso aqui. Alguns acreditam que ela é necessária para se manter uma sociedade justa. Tipo, olho por olho, dente por dente, você fez para mim, eu faço para você, estamos quites, no sentido de que o mal infligido deve ser maior do que o mal que originou a vingança, como forma de punição. Qual a visão dos senhores sobre esta ética, aspas, se é que é uma ética, né? É um olho por olho, dente por dente. Acho que a expressão agora estamos quites vem bem daí, quer dizer, você aprontou para mim, eu estou aprontando para você, mas você merece, senão vai ficar desequilibrado. O que os senhores acham? Na verdade, esse trauma que a pessoa sofreu, ela gera na pessoa esse desejo de como que expiar esse sofrimento. Quer dizer, se eu me vingar, se eu punir aquela pessoa, eu tenho a sensação de que eu lavei a minha honra, ou eu tenho a sensação de que agora a pessoa foi reeducada. Apesar que todos os estudos de pedagogia, eles mostram para a gente que quando você quer produzir uma mudança de comportamento no outro, pela lei do estímulo aversivo você não consegue. Seria exatamente pelo reforço positivo que você ajudaria a pessoa à transformação. E parece que essa exacerbação da emoção, essa potencialização da emoção, ela acaba, na verdade, gerando mais desejo de jogar esta raiva para fora. Quer dizer, vai num processo, numa espiral, numa crescente muito grande. Então, nessas horas, seria muito importante que a pessoa está ferida, está machucada, que ela procurasse se entender o que está acontecendo com ela e como esse processo ele vai gerar, provavelmente, mais sofrimento. Isso não significa que eu não aceite a minha emoção. A minha emoção, como a colega colocou logo no início, ela é plenamente compreensiva. Plenamente compreensivo. Agora, daí eu partir para a ação, há um grande distanciamento. Eu acho que é isso, Darcio, que nós precisamos refletir. Alexandre, por favor. Isso, Darcio. Pensando no que a colega disse sobre essa punição social, nós estamos acompanhando nessas últimas semanas, de forma angustiada, aqueles processos daquelas mulheres no Irã, não é? Que estão sendo condenadas à morte. Uma foi por um problema de adultério e a outra, ela acabou fugindo da casa do marido, porque ela era espancada, ela sofria uma série de agressões consistentes o tempo inteiro, e se ela não fugisse, ela provavelmente morreria. E ela agora está protegida até por uma ONG, as mulheres pelas mulheres do Irã. Aliás, essa do Afeganistão, a outra do Irã. Quer dizer, mas é uma situação, qual é o imaginário? Se a gente pensasse no imaginário
coletivo lá. É a crença de que se eu punir de uma forma olho por olho, dente por dente, nós vamos modificar, nós vamos impedir que essas questões aconteçam, né? Então, como no imaginário, tanto coletivo, social e mesmo pessoal, quando a gente se sente ferido, machucado, a gente acaba tendo essa concepção. Se eu não punir, se eu não me vingar, se a sociedade não vingar-se, nós estaremos reforçando que esse comportamento continue existindo, mais pessoas sofram por isso, ou vai desestruturar os valores da nossa sociedade. E é interessante pensar como com o Cristo foi uma modificação poderosa desses valores, né? Se a gente pegar em contrapartida isso tudo que nós estamos discutindo, na ética cristã, quando você tem o caso da mulher adúltera, né? Que ele pede que você faça uma revisão interna dentro de você, né? Quem não tem pecados que atire o pecado. Eu acho que uma das estratégias que a gente iria até para pensar um pouco, quando a gente está muito irado na vingança, etc., é pensar um pouco na gente. Quer dizer, mas e quando eu também falhei, ou quando eu também agi de tal forma? Quer dizer, eu jogar um pouco para uma autocrítica, uma autorreflexão e parar de satanizar, diabolizar o outro, ficar numa visão maniqueísta de bem e de mal. Interessante. Telespectador, por favor. Boa noite, Darcy. Meu nome é Esmeralda. Eu moro aqui no centro de São Bernardo. Pois não. Olha, Darcy, acontece coisas assim na vida da gente que a gente tem vontade de se vingar. Mas como cristã, né, como católica, eu prefiro entregar tudo nas mãos de Deus, porque as ações das pessoas são como uma bola que a gente taca na parede. A gente taca, volta pra gente com mais força. Então é melhor entregar na mão de Deus. Boa noite, um grande beijo para você, de todo o pessoal aqui de São Bernardo do Campo. Ah, que bonitinho. Obrigado, Esmeralda. Um abraço, um beijo também para todos vocês. Olha que ponderação interessante da Esmeralda, né? Que volta mesmo, né? Porque a lei da atração, ela tem as benesses, mas tem também as confusões dela. Porque ela pode atrair coisa ruim, claro. Acho que a Esmeralda foi muito feliz, Dárcio, com essa metáfora, essa imagem da bola que vai e volta, que é o que nós falávamos no início do programa. Como as emoções dentro de nós, elas surgem. E quanto mais você acaba incentivando ou fortalecendo, porque a pessoa tem uma sensação na hora que ela foi ferida, magoada, traída, ou que ela passou por uma quebra de confiança, ela tem a sensação, se eu me vingar, vai também aliviar, porque ela está num verdadeiro fogaréu interno dentro dela que não lhe dá sossego, são pensamentos automáticos que eles se revezam o tempo inteiro. Então, se eu me vingar, se eu soltar isso que existe dentro de mim, ela acredita que ela vai ter uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade depois. E é um engano dela, porque, na verdade, quanto mais ela faz, mais ela recebe o retorno disso e a retroalimentação disso. Ou seja, ela precisa aprender a lidar com isso de uma outra forma. E outra coisa que a Esmeralda disse, também muito sábia, logo no início, é que as emoções, elas existem realmente. Você, depois de um dia de trabalho, cansado, você está querendo chegar em casa, etc., descansar, farol vermelho. Dá muita vontade de passar, de querer chegar logo. Mas você estabelece o limite aonde? No campo da ação. Não posso fazer isso. Se eu fizer, eu vou para um hospital, levo outra pessoa para o hospital. É um absurdo. Então você estabelece um limite para você no campo da ação. Isso é muito importante. Quer dizer, a gente discernir até onde está a minha fantasia, a minha ira, a minha raiva, a fantasia de vingança que surja na minha cabeça, mas eu sei que, na verdade, não é este caminho. Eu estabelecer o limite no campo da ação. Tá. Sabe, Dárcio, pois não, Alexandre. Eu acho que a nossa telespectadora, ela colocou uma coisa muito também importante. Quando ela disse, eu teria vontade de me vingar realmente destes homens que fazem essa barbárie com as mulheres. Eu entendo perfeitamente o que ela está colocando, sem dúvida nenhuma. O que nós só precisamos discernir é o seguinte,
uma coisa é o nosso desejo de matar o crime. Esse desejo é um desejo, eu diria, idôneo, maravilhoso, de extinguir o crime no planeta, a violência no planeta. E muitas vezes nós cometemos um erro no nosso raciocínio. Nós acreditamos que matando o criminoso, a gente extinguiria o crime. E nós sabemos que não. Nós estaríamos perpetuando o crime, na verdade. Então, é importante a gente... Eu sei que no primeiro momento dá mesmo esse desejo, essa vontade de eliminar o criminoso como se eu estivesse eliminando o crime. Mas é importante refletir que, na verdade, esse criminoso, ele é uma pessoa que precisa sofrer as devidas punições da sociedade, ou os devidos tratamentos da sociedade, se for um caso de um psicótico, etc. Mas é muito importante que a sociedade não abra mão do seu modelo, do seu exemplo corretivo, para que a gente possa garantir a civilização que nós temos. Vamos Muito boa, Darcy, quando você falou animalesco, porque nas últimas décadas nós avançamos muito na pesquisa científica, na compreensão do cérebro humano, e a neuropsicologia ela trouxe uma contribuição brutal para a compreensão desses fenômenos. Nós sabemos que existe no meão aqui do cérebro o chamado sistema límbico, que é um sistema emocional que é compartilhado com outras espécies, inclusive inferiores. É o sistema das nossas emoções. E na região frontal, pré-frontal, aqui que está o avanço que a humanidade produziu na evolução da espécie, que é onde se alojam o nosso sistema racional, os nossos valores, o juízo de valores, a capacidade de reflexão. São as áreas nobres que controlam as nossas emoções. E quando nós recebemos um impacto muito forte, uma situação traumática, uma dor emocional muito grande, hoje se sabe que a rede que faz a relação entre o sistema límbico, lá no meião do cérebro, e o sistema frontal, pré-frontal, que vai ter o controle, a racionalidade, ela é interrompida, ela sofre, né, todo um processo de dificuldade de transmissão pela rede sináptica dos neurônios. Então, a partir daí, eu fico muito sistema límbico. Daí o que a colega falou há pouco, que os antigos diziam muito e com muita propriedade e com muita razão. Eles diziam o seguinte, olha, conte até 10 antes de você agir. Não é? Ou quantos empresários, às vezes tinham um problema lá na empresa, um funcionário se exaltava, hoje eu não vou conversar, vou deixar passar, amanhã eu chamo para uma conversa. Ou com o filho também. Naquele auge da emocionalidade, quando você se acalmar, a gente conversa, filho. Agora não dá. Porque nesse momento eu estou só emoção. E é neste momento que é perigoso da pessoa tomar uma atitude impulsiva. E se ela já tem uma predisposição psíquica, às vezes algum adoecimento psíquico, ela tem uma predisposição, neste momento ela faz o start. E isso vai gerar uma série de prejuízos. Inclusive, nós sabemos que o crime, quando ele não envolve um planejamento, ele tem atenuantes. A nossa sociedade, nós temos banalizado muito a vida. Então, quando a gente fala sobre vingança, a gente pensa em vingança, a gente pensa numa coisa muito grande, né? Um crime passional, etc. Tal. Mas é interessante, como nós estávamos aqui discutindo, os colegas falando, que a gente pode pensar a vingança sendo estabelecida no processo de educação em doses homeopáticas. Não é? A vingança ela vai se estabelecendo, quer dizer, no dia a dia, na forma como eu educo meu filho. Quer dizer, é importante que você corrija o seu filho, é óbvio que é importante que ele seja privado, muitas vezes, de certas afazeres, até para que ele se eduque. Acho que o perdão, como uma das telespectadoras muito bem colocou, o perdão é uma chance à vida, uma chance à experiência.
uma admissão de que a vida é dinâmica, é fluxo e ela se modifica. E a religião, basicamente pensando nesse rol das religiões cristãs, elas têm exatamente procurado estimular, né, essa centelha no homem de dar uma nova chance, de se abrir ao novo, de sair, porque é interessante como o trauma, quando ele nos pega, ele nos sequestra, parece que o tempo não passou. Passaram-se 10 anos e eu continuo querendo me vingar porque eu fico sequestrado lá atrás naquele acontecimento. Isso faz mal, isso aí consome. Isso é... Psicossomaticamente, se a gente pensar, um número muito grande de adoecimentos psíquicos são estabelecidos e físicos, claro, quando eu fico sequestrado. E quando você momento. Perdoa, você sublima, você se sente leve. Eu acho que o teu programa hoje ele está prestando um grande serviço, Darcio, porque obrigado, nós estamos, eu acho que conseguindo transmitir aos telespectadores que esta conserva cultural, essa crença, né, de que vingar-se é ser forte, na verdade vingar-se, eu vou usar uma palavrinha da colega aqui do meu lado, Arlete, vingar-se, na verdade, é estar vulnerável, fragilizado. É uma força externa. Né? Talvez a grande força que exista, essa força que te deixa íntegro para ir rumo ao futuro, é o perdão. Claro que isso é um aprendizado. Eu acho que ninguém, em sã consciência, vai dizer assim, eu sofri hoje uma ação que me machucou, eu já sei perdoar, tal. É um aprendizado. Envolve eu falar, desabafar, envolve eu sentir a minha dor, envolve até eu pensar nessas fantasias de vingança, mas eu saber que este não é o caminho. O caminho, eu preciso me fortalecer, não é? E dar a verdadeira volta por cima. E as coisas começam a acontecer quando nós nos determinamos mesmo. Alguém poderia pensar, mas eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo a raiva. Mas quando você começa modificar os seus pensamentos, cogitar a possibilidade de perdoar, cogitar, iniciar, cogitar. Pensar em exemplos, em modelos de pessoas que passaram pelo teu sofrimento, são pessoas fortes, determinadas e perdoaram. Lembrar nesses ícones religiosos, muitas vezes, ícones fortes, como nós invocamos aqui o Cristo, né? Ícones fortes que souberam perdoar. Mas eu fiquei encantado de pensar, do ponto de vista psicológico, Darcio, no Cristo quando ele estava com os apóstolos e com os seus discípulos. Não é? Você vê, por exemplo, Pedro acaba negando 3 vezes. E foi Pedro que ele elegeu como pedra, o sustentáculo daquela igreja nascente. Judas traiu, mas ele não furtou ele de ter a primeira comunhão junto. Quer dizer, João era um menino, ainda muito inexperiente. Então, como é importante a gente entender, não sofrer da síndrome de Deus. O nosso marido não é perfeito, a nossa esposa não é perfeita, não é? O nosso filho não é perfeito, nós não somos perfeitos. Então, nós temos falhas, a bem da verdade é isso, temos falhas. E temos que conviver com esta humanidade. Por isso o perigo, a banalização, que às vezes as pessoas falam muito, eu adoro meu marido, adoro meu filho, adoro... Cuidado com essa palavra adora, deixa para adorar a ele lá. Procura, na verdade, amar de uma forma humana, porque são humanos. A vingança muitas vezes surge também porque eu criei uma idolatria por aquela pessoa e quando ela me decepciona eu não suporto, eu acho que eu fui enganado. A pior coisa que existe é criar uma expectativa. 14 anos, ela falou. Que muitas vezes esse script também é passado em casa. Às vezes a gente cria nos nossos filhos, esta minha filha não leva desaforo para casa. Este meu filho, ele resolve as coisas, ele vai lá e fala mesmo. Olha, bateu, levou. Cuidado com esse script que nós vamos passando, esse padrão mental, e os nossos filhos acabam acreditando.
Então eu convidaria essa telespectadora, que eu tenho certeza que a Thalita é generosa, deve ter N qualidade, só ela estar assistindo esse programa aqui já é uma qualidade dela. Eu gostaria que ela parasse para pensar que provavelmente ela também tem dentro dela essa característica de perdoar, de refletir, de acalmar ânimos, e assim eu tenho certeza que ela vai ter muito mais sucesso na carreira profissional dela, no relacionamento afetivo e com certeza na família que ela quer fundar. Se a gente conseguir acalmar, contemporizar, entender que o outro é perfeito, a gente vai fazer construções sólidas na vida, de família, carreira e relacionamento. Suas ponderações finais, Alexandre. Olha, eu achei que foi uma experiência aqui que eu avalio muito rica de participar do teu programa, essa conectividade, essa interação com os telespectadores é algo apaixonante do teu programa, e eu tenho certeza que essa experiência foi muito positiva, acho que para nós e para os telespectadores. Muito agradecido pela oportunidade, Darcio. Arlete. Próxima. Alexandre Rivero, psicólogo clínico, o site é www.oconsultorio.com. Tem um telefone de contato também. Alexandre, um abraço, até a próxima. Muito agradecido.